que um salário de R$200 com o filho na escola, inicialmente eu acho que é muito difícil que ele esteja conseguindo pagar, não sei se a casa é própria, né? Teríamos que ver isso também. Tá? Cada caso é um caso. Olha, o orçamento doméstico, todo ele tem que ser adequado a cada caso é um caso. Tá? De acordo com a característica de cada família. Mas é pouco provável que ele, com esse salário, ele esteja conseguindo colocar o filho numa escola particular. Se ele assim está fazendo, você já está comprometendo. Porque com R$200 para você garantir a feira, alimentação, energia, transporte. Só sendo um artista ou malabarista aí para tentar. É provável que ele esteja deixando de pagar algumas contas. Então o filho dele deveria estar. Mas a solução seria escola pública, comprar o essencial como arroz, feijão, uma misturazinha. Exatamente. Procurar gastar menos água. Gastar menos. É controlar a energia, cortar. O racionamento teve esse aspecto positivo, tá? Conseguiu economizar bastante. A gente provou, olha, deu para sobreviver sem usar tanto chuveiro elétrico, sem usar freezer, sem usar tanta micro-ondas, deu para sobreviver apagando as luzes, só usando uma lâmpada, não dormindo com luz acesa. Então, continua no sentido do racionamento para economizar, cuidado com o telefone, cuidado com o celular. Essas tarifas de serviço, elas têm aumentado muito, tá? Então, se nós não tivermos cuidado, no final do mês a gente vai ter uma surpresa muito desagradável. Vai ficar no vermelho. Vai receber a cartinha do SPC. Muito obrigada, Tereza, por sua participação aqui no LTV. Obrigada também. Empregados, salários menores. De acordo com o IBGE, esses foram alguns dos fatores que influenciaram na redução do salário do brasileiro. Mas a atual crise do mercado econômico também prejudicou o equilíbrio do orçamento doméstico. A gente volta a falar com o repórter Denis Queiroz, que traz mais informações. Denis, existe alguma fórmula para evitar esses problemas? Olha, Giovana, na verdade não existem fórmulas, existem caminhos. Segundo a economista Tereza Kelly, que está aqui com a gente, o melhor caminho seriam melhores políticas públicas. Vamos conversar com ela. Bom dia. Como é que essas políticas públicas poderiam melhorar o quadro do trabalhador? Bom dia. Vejam só, o que acontece? Esses indicadores do IBGE e da PNAD estão mostrando que a concentração de renda no Brasil ela continua ainda muito elevada. Tá? Para que você tenha uma ideia, 13% das famílias brasileiras recebem em média até um salário mínimo. Então, eu não estou falando um salário mínimo, é até um salário mínimo. E quando você vem para a região Nordeste, esse percentual é ainda maior. Então, você tem as famílias na região Nordeste recebendo até um salário mínimo, um percentual de 25%, o que mostra claramente uma grande concentração de renda, já que esse percentual na região Sudeste, por exemplo, é de 8,1%. Então, o que teria que ser feito seriam políticas públicas indutoras, tá? Uma desconcentração de renda. Tanto é assim que o índice de Gini, que é um índice que mede a concentração de renda, foi considerado pelo IBGE como estável, ou seja, não houve melhoria nenhuma ao longo dos últimos 5, 6 anos. Tá? O ganho que a gente teve no início do Plano Real, ele já se diluiu. Então, hoje o que a gente precisa é rever a política pública, tá? De modo a gerar mais emprego, mais renda e uma melhor distribuição da renda nesse país. A única saída é essa política pública. O que a gente está vendo hoje é que exatamente isso, que há um número grande de desempregados, por consequência, muita mão de obra, e se pagando menos a cada dia. Na década de 90 se pagava R$3.000 a um profissional da área de marketing, por exemplo, se paga R$1.500 hoje. É mais ou menos esse o desenho que se fez durante a década? É bem por aí. Por que acontece? A gente sabe que lei de mercado é o quê? Oferta e demanda. Quanto maior a oferta, mais barato tendem a ser os preços. Como qualquer produto. Quando a gente tem um excesso de produto num supermercado, numa loja, o que acontece? O preço não tende a baixar? É a mesma coisa, tá? Então, o que está acontecendo? Você está tendo uma oferta muito maior de mão de obra, o mercado não está absorvendo, porque a gente vem num quadro econômico de instabilidade e de pouco crescimento, para não dizer até mesmo uma recessão, que é uma palavra um pouco mais forte. Então, se a gente considerar que cada vez são criados menos postos de trabalho, que a oferta é cada vez maior, como resultado, o que a gente vai ter? Uma exigência de qualificação dessa mão de obra ainda maior. Então, hoje não se exige mais só um nível superior, mas um nível superior, a computação, que isso já é básico, tá? Uma nova língua, atividades profissionais correlatas, desenvolvimento de pesquisa. Então, as exigências passam a ser bem maiores e, em contrapartida, os salários também não levam a esse desempenho. Então, os salários ficam estáveis. A consequência natural realmente é essa, de se exigir mais do empregado e se pagar menos a esse empregado? Infelizmente,
é bem provável que essas continuem sendo a exigência do mercado. É uma exigência mundial, é um dos reflexos da globalização, tá? Não é um quadro só brasileiro, é um quadro mundial. Cada vez mais, para serem competitivas, as empresas precisam ofertar produtos melhores e, por isso, precisam de mão de obra mais qualificada, mas a preços extremamente competitivos, tá? E a empresa ela não tem como, por exemplo, baixar preço de impostos, tá? De despesas com matéria-prima, onde ela provavelmente pode mexer mais em quê? Em custo de mão de obra. E aí, custo de mão de obra se baixa mais. Se exige em contrapartida melhores profissionais e salários menores. E o profissional que infelizmente não esteja satisfeito, ele vai procurar uma outra alternativa. Agora, claro, eu queria ressaltar, profissionais bem qualificados, experientes, eles sempre têm espaço no mercado. Por isso que a educação é uma ferramenta tão básica, tá? A educação tem que ser muito bem trabalhada por conta disso. E esse empregado que está ganhando menos, o que é que ele deve fazer em casa? Ajuste no orçamento doméstico é a saída? Olha, ajuste no orçamento doméstico, isso não é só para quem ganha menos, não. Isso é para todo mundo, é para toda a população, tá? Eu estava recentemente até conversando, observando o seguinte, que hoje todos os veículos de comunicação, sejam de revistas, telejornais semanais, inclusive, tá, de grande repercussão, estão apresentando alguma matéria, chamando a atenção para essa necessidade. E essa necessidade não é só para a população de baixa renda, não, porque essa até mesmo já vive dentro de um orçamento tão restrito que naturalmente já faz. Agora, só para encerrar, a pesquisa também revela que as mulheres estão conseguindo igualar o salário aos homens. O que é que isso representa? Veja, o que está acontecendo? É porque anteriormente as mulheres elas entravam no mercado de trabalho com funções cujas remunerações eram menores, tá? Então eram secretárias, eram auxiliares. E hoje você já tem a mulher com outro perfil. Então hoje já são empresárias, já são executivas, tá? O nível de qualificação da mulher hoje é bem maior, tá? E é uma tendência, inclusive, que você tenha daqui a uns 10, 15 anos as mulheres mais bem qualificadas, tá? Porque elas estão buscando cursos de graduação, de pós-graduação. É uma tendência que provavelmente a gente chega a estabilizar, tá? Daqui uns 10, 15 anos. A gente agradece a sua participação aqui no Bom Dia Alagoas. A inflação continua subindo em Alagoas. No mês de janeiro, o índice foi 0,7% maior que o de dezembro. Frutas e verduras foram os grandes vilões. E os economistas alertam, pesquisar ainda é a melhor arma para controlar o orçamento. 3,14%. Este é o índice da inflação de janeiro em Alagoas, contra 3,7% no mês de dezembro do ano passado. Parece ter subido pouco, mas não é bem assim. Basta prestar atenção no acumulado medido entre agosto de 2002 e o primeiro mês deste ano. 12,96%, ficando acima da média nacional. Inflação alta compromete os orçamentos dos assalariados. É nos supermercados que se observa o quanto fica cada vez mais difícil se alimentar bem. Essa dona de casa sabe do que estamos falando. A carne aumentou demais, as verduras aumentaram, as frutas aumentaram. O levantamento do índice de preços ao consumidor revela que os gastos com alimentos já comprometem o salário mínimo em quase 60%. O novo estudo mostra que a cebola subiu 59,45%, a abóbora ficou mais cara em 38,33%, o chuchu 32,14%, o abacaxi 31,75%. E até a batata, que subiu 28,66%. Teve um aumento muito grande. Orçamento apertado. As justificativas dos aumentos continuam voltadas para a alta do dólar e a previsão de guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. O presidente da Associação dos Supermercados de Maceió é otimista. Para ele, os preços não vão subir tanto de agora em diante. Indústria e comércio vai se ajustar, vai chegar ao seu patamar de uma economia que seja mais clara, mais aberta para o consumidor e para, no modo geral, o comércio também. Poucos consumidores sabem, mas a pesquisa do IPC é divulgada mensalmente e pode ajudar você a controlar melhor os gastos, principalmente com alimentação. O consumidor caberia analisá-la e ver qual item que está crescendo mais, qual é aquele item que está pesando mais no orçamento. E, em cima disso, tentar excluí-lo da lista ou comprá-lo numa menor quantidade. A economista disse ainda que o resultado da pesquisa deveria ser publicado na internet para facilitar a consulta dos preços pelos consumidores. A Secretaria Estadual de Planejamento informou que ainda está atualizando o site do órgão,
mas que o consumidor pode ter acesso à lista na sede da CEPLAN, no centro de Maceió. E na pressa para comprar os presentes, muitas pessoas deixam de pesquisar preços e acabam pagando mais caro pelos produtos. Para ensinar como evitar gastos desnecessários nesse período, está aqui com a gente a economista Tereza Kelly Carneiro. Bom dia. Existe algum segredo para economizar para quem não tem esse tempo para pesquisar os preços? Bom dia, Renan. Bom dia a todos. De fato, eu gostaria de iniciar essa fala lembrando a todos, né, que mais importante que começar a economizar é que nós temos aí o mês de janeiro, que é um mês bem complicado. Nós vamos ter alguma série de gastos. Então já é bom se programar de agora, né? Exatamente. Já é bom de antemão, antes de começar as festas, antes de começar as compras, ter em mente que nós vemos aí com o início do ano, com IPTU, matrícula das escolas, material didático. Então, tudo isso já deve estar meio que sendo pensado na hora de realizar as suas compras. Não adianta se empolgar, então, com o 13º que está lá na conta, está no bolso, gastar tudo agora e chegar em janeiro se endividar de novo. Exatamente por aí. E, além do mais, é o seguinte, quem não teve tempo de planejar as suas compras até então, não deverá fazer desta semana a última semana, como se ou eu compro essa semana eu acabo. Não precisa ser assim. Você pode ter um pouco mais de calma. Uma boa sugestão, que a gente tem visto isso em vários sites, em vários, inclusive, momentos de comemoração, é o seguinte: se você não tem tempo, tá, e forem pessoas de família, pessoas que você tem um pouco mais de intimidade, compre um belo cartão, um cartão bonito, divertido. Hoje nós temos uma variedade enorme de cartão. Bota um vale-brinde, vale um presente, e aí você vai comprar o seu presente em janeiro, fevereiro, com calma. Com mais calma, preços mais baixos. E o que é mais importante, com os preços mais baixos, porque aí quando chega em fevereiro, tem mudança de estação, né? Tem o pessoal que não conseguiu vender tudo, aí você compra as coisas bem mais baratas. Então, é uma boa ideia. Faz um amigo secreto, em que um amigo secreto, não necessariamente você tem que dar um presente, mas uma carta, uma dedicatória, como você vê o seu amigo, um conjunto de fotos. Você tem uma série de alternativas que não necessariamente representam um dispêndio financeiro alto, ou seja, comprar algum produto caro e de última hora. Porque imagina só, nós estamos vendo aí shoppings, lojas, comércio, tudo lotado. Você sair para comprar de última hora, não corre no risco. E às vezes uma ideia criativa, uma lembrança, mesmo que seja só um cartão, tem muito mais valor emocional do que o valor financeiro que poderia ter qualquer outro tipo de presente. Até porque a ideia do Natal é confraternização, então não precisa necessariamente, não vai ser o valor de um presente que vai dar a representatividade se você gosta ou não. Né? Talvez seja muito mais interessante você montar um belo cartão e aí quando chegar assim em janeiro, fevereiro, dizer assim, olha, você já ganhou o presente de todo mundo, agora você vai ganhar o meu. De repente tem até um significado maior, né? Dá para ser alguma coisa especial. Mas para quem quer comprar realmente um presente, algum bem material, uma compra no cartão de crédito pode ser mais viável agora ou não é interessante? Como é que se deve analisar essa questão? Olha, a compra do cartão de crédito é uma coisa que de fato tem que ser vista da seguinte forma. O ideal é, tem dinheiro, está com o 13º em conta, compra à vista, pede desconto. Porque a loja, necessariamente, ela vai pagar entre 3% e 5% à operadora do cartão de crédito. Então, não custa nada a loja, ao seu vendedor, ao seu gerente, repassar esse desconto para você. E você ganha, e ganha muito, principalmente se você já tiver com dinheiro em conta. Eu trouxe uma simulação aqui para mostrar a vocês o seguinte: se eu conseguir 5% de desconto na compra à vista, em vez de comprar no cartão, isso me representa, ao longo, se eu dividir a minha parcela em 3 vezes, um desconto mensal de 5,36%. Então, o desconto que eu consegui em 5% hoje, se eu dividir a minha compra em 3 parcelas, eu vou estar tendo uma economia por mês de 5,36%. E isso também é importante lembrar aquilo que a gente falou no começo da entrevista, que mesmo que se tenha dinheiro para pagar à vista, lembrando das contas de janeiro. Não esquecendo das compras de janeiro. E se você não conseguir um desconto, então tá bom, você não quer me dar o desconto? Então tudo bem, coloca no cartão. Até porque hoje nós temos cartão que tem fidelidade, que ganha ponto, ganha milhagem, ganha uma série de coisas. Bota no cartão. Só que pega esse dinheiro e guarda esse dinheiro, poupa esse dinheiro. Guarda esse dinheiro, bota esse dinheiro lá e quando chegar a fatura você vai pagando. Não gasta achando que cartão de crédito é conta a dinheiro a mais que você vai ter. Não é. Cartão de crédito é simplesmente uma conta postergada. Você está, a gente chama de deferir prazo de pagamento. Eu deixo de pagar hoje, 19 de dezembro, e vou pagar 19 de janeiro, mas eu vou ter que pagar. Então, se eu não consigo dividir, se eu não consigo desconto e vou ter que dividir, tudo bem. Quer dividir? Vamos dividir. Agora eu vou pegar o dinheiro e vou botar na poupança, que ainda me resta os jurozinhos. Vamos ver, então, se o pessoal consegue economizar. Muito obrigado pelas suas orientações aqui no ALTV. Nós é que agradecemos. Um bom Natal a todos e cuidado com as compras.
6h36. Os consumidores vão pagar mais barato pela ligação de telefone fixo a partir desta semana. A redução foi publicada ontem no Diário Oficial da União. As empresas de telefonia têm até amanhã para baixar o valor das tarifas. Cansada de pagar contas de até R$200 por mês de telefone, essa professora aposentada optou por um plano fixo de minutos. A economia chegou a R$160. Agora, com o anúncio da redução de tarifas, autorizado pela Anatel, ela comemora e diz que vai poder economizar ainda mais nas despesas domésticas. E eu que gosto de viajar, me aposentei, agora vou investir nas minhas viagens. Esta é a primeira vez em que há redução de tarifas desde a privatização das empresas de telefonia do Brasil, em 1998. A redução varia de 0,38% a 0,51%. A notícia é melhor ainda para os consumidores dos 16 estados atendidos pela Telemar, inclusive Alagoas. A empresa foi a que teve maior índice de redução de tarifas, 0,51%. A queda de preços vai atingir a assinatura, o pulso e a habilitação. É bom para a gente, fala muito e paga pouco, né? Se barateasse todo dia para mim era bom, porque quer dizer que eu comprando estou contribuindo, né? E se eu pagar menos, quer dizer que cada vez mais beneficia, né? Essa economista disse que a redução de preços é muito pouca. O percentual, ele, por si só, ele é muito pequeno, ele é muito baixo, é 0,50%, 0,3%, não é nada significativo do ponto de 10%, 15%. Então, o percentual é baixo. Segundo, que não é um item de consumo que está na pauta da classe média ou classe baixa fortemente. Os alimentos que compõem a cesta básica tiveram redução no preço nos últimos anos, de acordo com uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas. E quem mais sente os benefícios no bolso são os consumidores de baixa renda. Edinaldo Corrêa quer comprar uma televisão e um aparelho de DVD. 2, 3 anos atrás, os preços continuam os mesmos. A facilidade de pagamento também melhorou bastante, parcela em várias vezes, 10 meses, 18 meses. Isso ajuda você a melhorar a sua condição de vida, né? Enquanto a classe média tem gastado mais com outros tipos de serviços, as famílias com menor poder aquisitivo têm percebido a redução no preço dos alimentos. Agora é possível levar mais para casa por um valor menor. Antônio é lavador de carros, Leci, dona de casa. O casal tem 5 filhos. A renda média da família não chega a um salário mínimo por mês. Nos últimos tempos, o casal tem notado a redução no preço dos alimentos. O feijão baixou, a farinha, o açúcar, o leite também baixou. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, os alimentos da cesta básica foram atingidos pela deflação. O preço do frango baixou 10,98%, a carne 7,41% e os alimentos com trigo e derivados 3,33%. O levantamento constatou que hoje a cesta básica das famílias de classe média se tornou diferente da cesta das famílias de classe baixa. O padrão de consumo mudou. Esta economista explica que a facilidade no pagamento dos produtos e a tecnologia mais barata vem atraindo o consumidor com o maior poder aquisitivo. Automaticamente, aquilo que tem levado à inflação, que são os produtos de baixo consumo, proporcional à classe média, que é a alimentação, ela não sente. Quem é que está sentindo os benefícios da deflação? A classe de baixa renda. True